Neste exato segundo, enquanto você respira e tenta lidar com o peso das contas que parecem não ter fim e com a ansiedade que aperta o seu peito ao imaginar o futuro, algo poderoso e invisível está acontecendo além daquilo que seus olhos podem perceber. As comportas de um reservatório celestial, cuja existência você sequer suspeitava, foram abertas, liberando uma movimentação de glória acima da sua vida, como se o próprio céu estivesse se inclinando em sua direção. No tribunal celestial, uma decisão foi tomada a seu favor, e um alvará de soltura foi emitido não apenas para a sua vida financeira, mas também para toda a abundância que por tanto tempo esteve retida por forças que operam além da compreensão humana. Nada disso é coincidência. Não é fruto do acaso, nem de um simples algoritmo. Você foi conduzido até aqui porque o Espírito Santo discerniu que o seu tempo de escassez chegou ao limite, que o ciclo de falta já não tem mais autoridade sobre você, e então foi dada uma ordem direta aos 3 grandes generais de Deus, os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, para que invadam a sua realidade, rompam as barreiras invisíveis e estabeleçam um banquete de prosperidade exatamente no meio do deserto que você tem atravessado. Seja bem-vindo ao canal Guardiões Divinos, um espaço que se levanta como um escudo diário de oração, fé e proteção celestial sobre todos aqueles que creem. Aqui, cada inscrição, cada like e cada notificação ativada não são apenas ações digitais, mas sinais espirituais de alinhamento com uma corrente de intercessão que cresce a cada dia, formando uma verdadeira legião de luz, onde pessoas de fé se unem para sustentar umas às outras, declarando vitória sobre dívidas, abrindo caminhos onde antes só existiam muros e liberando respostas onde havia silêncio. Neste momento, a atmosfera espiritual está carregada, densa, revestida de uma autoridade tão intensa que faz o inferno recuar e obriga a miséria a bater em retirada. Ignorar o que está sendo revelado aqui pode significar continuar lutando sozinho, confiando apenas na força limitada dos seus próprios braços, enfrentando batalhas desgastantes sem perceber que existe um auxílio sobrenatural disponível. Mas ao decidir se unir a este exército espiritual agora, você se posiciona para que sua vitória seja selada não apenas no tempo presente, mas na eternidade, e o fluxo da providência divina começa a se manifestar dentro da sua casa ainda hoje, alcançando áreas que estavam estagnadas e trazendo movimento onde havia bloqueio. Antes de avançarmos para o mistério profundo desses 3 arcanjos e liberarmos a oração que tem o poder de paralisar o espírito da devoração e abrir as janelas do céu sobre a sua vida, existe um pedido vital para você que sente, no mais íntimo do seu ser, que este é o dia da sua virada definitiva. Se a sua vida tem sido um campo de batalha constante, onde o dinheiro entra por uma mão e sai pela outra sem explicação, então você precisa se conectar com este movimento agora, porque aqui se levanta um exército de prósperos, e você não pode ficar de fora da cobertura espiritual que está sendo construída dia após dia. Deixe o seu like imediatamente, pois cada curtida funciona como um sinalizador de luz no mundo espiritual, declarando que você aceita a intervenção divina e ao mesmo tempo ajuda esta mensagem a alcançar outros corações que neste exato momento estão sendo sufocados pela escassez. Compartilhe este conteúdo com 7 pessoas que você ama, porque o número 7 carrega a marca da perfeição divina. E ao fazer isso, você estende simbolicamente o manto de prosperidade dos arcanjos sobre toda a sua linhagem, alcançando não apenas você, mas também a sua família. E agora faça algo profético. Escreva nos comentários a frase "Minha prosperidade é um decreto dos arcanjos", e permita que o peso espiritual dessa declaração comece a transformar o ambiente ao seu redor, mudando a frequência da sua realidade enquanto você se prepara para o que está por vir. Porque a primeira presença que se levanta diante da sua necessidade, quebrando toda a paralisia que tem travado os seus projetos, é Miguel, o guerreiro celestial, aquele que não apenas luta por você, mas que já recebeu autorização para abrir caminho onde antes parecia impossível, iniciando assim um novo tempo sobre a sua vida. Aquele cujo nome ressoa como um brado de guerra que atravessa a eternidade, ecoando a pergunta sagrada: quem é como Deus?
não é apenas um anjo de luz incumbido de proteger contra o mal visível e físico. Miguel é o príncipe das milícias celestes, o executor firme da justiça divina, aquele cuja autoridade espiritual é tão poderosa que mantém a sola de seus pés sobre a cabeça da serpente da miséria, esmagando toda a tentativa de opressão e escassez que ousa se levantar contra os filhos do Altíssimo. A escassez, muitas vezes disfarçada de circunstância comum ou azar cotidiano, é na verdade uma arma sutil utilizada pelo inimigo para corroer a dignidade, enfraquecer a fé e fazer com que você esqueça sua verdadeira identidade como herdeiro do rei. No livro de Daniel, encontramos um retrato claro dessa batalha invisível, onde respostas às orações pareciam atrasadas, não por ausência de Deus, mas por bloqueios espirituais erguidos nas regiões celestes, e foi nesse cenário que Miguel desceu com sua espada flamejante, rompendo cercos, desfazendo resistências e abrindo caminho para que a vontade divina se cumprisse. Talvez de forma semelhante, você esteja enfrentando um tempo em que suas finanças parecem desaparecer antes mesmo de suprirem suas necessidades, onde oportunidades de trabalho se fecham sem explicação lógica e onde portas que deveriam se abrir permanecem seladas por forças que você não consegue ver. Isso não é mera coincidência ou falta de sorte, mas sim a resistência espiritual de principados de miséria que tentam impedir que você acesse a herança preparada para você desde antes da fundação do mundo. Neste exato momento, Miguel está sendo enviado para desembainhar sua espada, cortando laços invisíveis de escassez, quebrando correntes de dívidas que atravessaram gerações e anulando toda palavra de maldição lançada contra o fruto do seu esforço. Ele é o defensor incansável do povo de Deus, e quando entra em ação, o espírito de perda perde sua força. O devorador recua e aquilo que antes parecia inevitável começa a se desfazer. Imagine com fé esse general celestial posicionado à porta da sua empresa, do seu comércio, do seu lar, guardando cada entrada, impedindo que o espírito da falência atravesse o seu limiar, estabelecendo um campo de proteção onde antes havia vulnerabilidade. Miguel, aquele que liderou os exércitos celestiais contra o dragão e o expulsou das regiões superiores, ativa agora essa mesma autoridade de expulsão sobre sua vida financeira, sobre sua carteira de trabalho, sua conta bancária e seus investimentos, varrendo toda a energia de derrota, todo o histórico de fracasso e toda a marca de limitação que tentou se estabelecer. No entanto, a intervenção divina não se limita à força que corta e remove. Logo após o agir poderoso de Miguel, manifesta-se a clareza luminosa de Gabriel, cuja presença traz entendimento, direção e revelação. Se Miguel representa a espada que elimina o mal da falta, Gabriel é a trombeta que anuncia boas novas e a luz que dissipa toda a confusão mental, trazendo estratégias precisas que alinham você com caminhos de prosperidade. Gabriel é o mensageiro da revelação divina, aquele que não apenas comunica, mas também ilumina a mente, capacitando você a enxergar oportunidades onde antes havia apenas dúvida, a falar com sabedoria onde antes havia insegurança e a caminhar com confiança onde antes havia medo. Muitas vezes, a prosperidade não se manifesta não por ausência de provisão, mas porque a mente está obscurecida por preocupações, ansiedade e sugestões de derrota que o mundo insiste em impor. Foi exatamente isso que aconteceu com Daniel, quando Gabriel veio trazer entendimento e sabedoria, destravando sua capacidade de compreender os tempos e agir com discernimento. Da mesma forma, ele se aproxima agora para soprar sobre sua mente um espírito de inteligência estratégica, despertando em você discernimento profissional e empresarial, abrindo sua percepção para decisões acertadas e conexões divinamente alinhadas. Ele traz consigo a notícia de que aquilo que estava travado começará a fluir, que contratos antes paralisados serão assinados, que ideias aparentemente impossíveis carregam em si a chave de uma virada extraordinária, e que o tempo de ser limitado pela escassez chegou ao fim. Aqueles momentos inesperados de clareza, aquele estalo repentino de inteligência, aquela intuição que orienta você a evitar um caminho ou buscar uma pessoa específica, não são meras coincidências, mas manifestações do agir de Gabriel, limpando seus ouvidos espirituais,
para que você consiga discernir a voz da providência acima dos ruídos do medo. Ele vem declarar que o ciclo de esforço sem recompensa está sendo encerrado, que o reconhecimento do seu valor será inevitável e que os planos de Deus para a sua vida não envolvem escassez ou sobrevivência limitada, mas abundância, crescimento e plenitude. Portanto, prepare seus ouvidos e alinhe seu coração, porque aquilo que está sendo liberado agora não é apenas uma mudança externa, mas uma transformação profunda que começa no invisível e se manifesta de forma concreta, trazendo à luz tudo aquilo que já foi decretado a seu favor no reino espiritual. Porque nas próximas horas, você começará a perceber sinais claros, insights profundos e até sonhos reveladores que irão mostrar com precisão onde a sua prosperidade esteve escondida por tanto tempo e, mais do que isso, como você deve agir com sabedoria para finalmente acessar. Nada disso será por acaso, pois há um mover espiritual acontecendo ao seu favor agora mesmo. E Gabriel, o mensageiro divino, é aquele que garante que essa promessa de fartura não se perca no caminho, mas chegue exatamente até você, independentemente dos obstáculos, das barreiras invisíveis ou das limitações que o sistema do mundo tente impor diante dos seus passos. Porque quando Deus determina, nenhuma força contrária consegue impedir o cumprimento daquilo que foi liberado no céu. E para completar essa poderosa tríade celestial, entra em ação Rafael, o médico de Deus, aquele que carrega o bálsamo da restauração e que visita não apenas a sua vida financeira, mas também as áreas mais feridas da sua alma e do seu corpo, pois a escassez não fere apenas o bolso. Ela adoece o coração, desgasta relacionamentos, gera discussões dentro do lar e cria um cansaço profundo que rouba a alegria de viver. Mas Rafael chega exatamente nesse cenário para restaurar, para curar e para devolver a vida onde antes havia apenas peso e dor. Ele é o guia seguro, o restaurador das famílias. Aquele que, como revelado no livro de Tobias, remove a cegueira e afasta toda influência destrutiva. E isso significa que todas as marcas emocionais causadas pela falta, pelas humilhações, pelas noites de preocupação e pelas vezes em que você não soube como pagar uma conta, estão sendo agora tocadas por uma intervenção divina, como se uma cirurgia espiritual estivesse acontecendo silenciosamente dentro de você, alinhando sua mente, suas emoções e sua fé com a abundância que Deus sempre desejou que você vivesse. Rafael traz o remédio do céu para curar o medo de crescer, remove bloqueios internos que impedem você de prosperar e devolve a energia que foi drenada ao longo de anos de luta, transformando desgaste em força, tristeza em esperança e escassez em um novo tempo de provisão. Ele também abre os seus olhos para enxergar as bênçãos que já estão ao seu redor, muitas vezes invisíveis por causa do cansaço e da dor acumulada, e traz a providência divina exatamente para os lugares onde antes havia falta absoluta, fazendo com que o caminho que parecia perigoso se torne seguro e a jornada que parecia pesada se transforme em um percurso de vitória. Compreenda que Miguel, Gabriel e Rafael não atuam de forma isolada, mas em perfeita harmonia, formando uma estratégia celestial completa ao seu favor, onde Miguel luta contra tudo aquilo que tenta roubar o seu sustento e destruir a sua dignidade. Gabriel ilumina a sua mente com direção, ideias e sabedoria para multiplicar aquilo que você já possui, e Rafael cura as feridas do passado para que você tenha condições emocionais, espirituais e até físicas de desfrutar da prosperidade com paz, saúde e equilíbrio. Isso não é apenas ajuda, é uma operação completa de resgate financeiro e espiritual, uma intervenção do alto que vem para reposicionar a sua vida em um novo nível. Porque Deus não enviou apenas um socorro simples, Ele enviou o alto comando do céu para garantir que você não permaneça como alguém que apenas sobrevive às crises, mas que se torne alguém que vence, supera e prospera apesar delas. A batalha que você enfrenta é real, as pressões são intensas e os desafios são constantes, mas o socorro que chegou até você é infinitamente maior do que qualquer força contrária, pois enquanto o inimigo tenta levantar sombras para te manter preso à escassez, Deus libera luz, direção e poder através desses ministros celestiais,
trazendo uma transformação que começa no invisível, mas rapidamente se manifesta no natural. Talvez você já consiga sentir algo diferente, uma mudança sutil, uma leveza inesperada, uma paz que começa a ocupar o espaço onde antes havia ansiedade. E isso não é coincidência. É o Espírito Santo confirmando que a sua oração por prosperidade foi ouvida e que a resposta já foi liberada, já atravessou barreiras espirituais e já está em movimento na sua direção. Você não precisa mais carregar sozinho o peso do mundo, porque há uma sustentação espiritual sendo estabelecida ao seu redor, como se os próprios céus estivessem defendendo a sua causa diante do trono da graça. E agora, mais do que nunca, é o momento de se posicionar, de se preparar para uma intercessão profunda, consciente e cheia de fé. Não como alguém que repete palavras vazias, mas como alguém que declara, decreta e se alinha com aquilo que Deus já determinou, invocando essa autoridade celestial em nome de Jesus, o Senhor dos Exércitos, entendendo que isso não é apenas uma oração comum, mas um verdadeiro ato de guerra contra a miséria, contra a limitação e contra tudo aquilo que tentou te impedir de viver a plenitude. Porém, antes de avançar, existe um princípio espiritual que precisa ser ativado dentro de você. Algo simples, mas extremamente poderoso. A gratidão antecipada. Porque quando você agradece antes mesmo de ver, você demonstra fé. E a fé abre caminhos que a lógica não consegue explicar, enquanto a reclamação, muitas vezes alimentada pelo desânimo, se torna uma porta aberta para a continuidade da escassez. Por isso, escolha agradecer agora. Escolha confiar agora. Escolha se alinhar com o que já está sendo liberado no céu, porque esse é o ponto de virada, onde tudo começa a mudar. Peça agora, com fé ardente e coração aberto, que o arcanjo Rafael desça sobre a sua vida e cure toda a amargura escondida nas profundezas da sua alma, aquela dor silenciosa que nasceu das lutas, das perdas e das noites de preocupação, para que então o poderoso arcanjo Miguel possa agir com autoridade e expulsar todo espírito devorador, todo mal que consome as suas sobras, bloqueia a sua provisão e tenta aprisionar o seu destino na escassez. E se você ainda não compartilhou esta mensagem, faça isso agora mesmo, pois a luz da prosperidade que você libera para outros é a mesma luz que retorna multiplicada para a sua própria vida, abrindo caminhos onde antes só havia impossibilidade. Portanto, não retenha a bênção, não interrompa o fluxo do bem, mas torne-se um canal vivo de libertação para aqueles que também estão sendo sufocados pela falta de recursos, pela ansiedade e pelo medo do amanhã. Agora, una-se em espírito nesta oração, feche os olhos por um instante, respire profundamente e sinta a presença divina envolvendo todo o seu ser. Visualize com clareza 3 arcanjos ao seu redor, formando um triângulo de fogo dourado, uma muralha celestial que protege, fortalece e direciona. E diga com fé: Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, entramos na Tua presença com ousadia, reverência e confiança, reconhecendo que a nossa batalha não é contra carne ou sangue, mas contra forças espirituais que tentam oprimir, limitar e escravizar através da miséria, da dívida e da confusão. Por isso, Senhor, conforme a Tua palavra que declara que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aos herdeiros da salvação, clamamos agora pela intervenção dos Teus santos arcanjos sobre cada área da nossa vida. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, levanta-te agora em nosso favor. Defende-nos no combate contra todo espírito de escassez, falência e destruição. Sê o nosso amparo contra todas as ciladas invisíveis que tentam bloquear o fruto do nosso trabalho e, pelo poder de Deus, precipita no abismo todo espírito devorador, todo espírito do gafanhoto e toda força das trevas que se levanta para paralisar as mãos daqueles que lutam com dignidade. Miguel, desembainha a tua espada sobre cada carteira, sobre cada conta bancária, sobre cada contrato e sobre cada projeto desta pessoa que ora agora, corta toda corrente de miséria herdada, toda maldição financeira que atravessou gerações, desata todo nó de dívida que parecia impossível de resolver e estabelece um novo tempo de liberdade e provisão. Que o teu escudo de fogo proteja o emprego, o negócio e os planos desta vida, afastando todo o prejuízo,
toda perda inesperada e toda ameaça contra a estabilidade, e que nenhuma conta vencida traga terror a este lar, mas que haja paz, confiança e sustento. São Gabriel Arcanjo, mensageiro das boas novas, sopra agora sobre a mente e o coração desta pessoa ideias claras, estratégias valiosas e caminhos de prosperidade. Remove toda a confusão gerada pelo medo e pela insegurança, traz discernimento para decisões financeiras, revela oportunidades ocultas e direciona para parcerias corretas. Que a tua voz anuncie um novo tempo de portas abertas que ninguém poderá fechar e que toda palavra de derrota, fracasso ou limitação seja anulada pela verdade divina que você proclama. Revela tesouros escondidos, inspira soluções criativas e concede sabedoria para vencer qualquer crise. E tu, São Rafael Arcanjo, médico de Deus e guia fiel, estende agora as tuas mãos curadoras sobre as finanças e sobre a alma desta pessoa. Cura as feridas causadas pelo estresse, pela pressão das dívidas e pela dor das perdas passadas. Restaura o sono, a paz interior e a alegria de viver e produzir. Devolve a energia para recomeçar, para construir e para conquistar novos territórios. Cura toda vergonha, toda humilhação e toda lembrança de escassez que ainda pesa no coração e guia esta vida pelos caminhos seguros da prosperidade justa, ética e abençoada, protegendo cada passo, cada decisão e cada empreendimento, trazendo provisão constante para que nunca falte o pão sobre a mesa e para que haja não apenas o suficiente, mas abundância para compartilhar, ajudando outros e testemunhando o poder da tua graça. E assim, confiantes, declaramos que um novo tempo começou, que a luz venceu as trevas e que a prosperidade divina já está em movimento sobre esta vida, hoje e para sempre. Amém. Senhor Deus, neste momento sagrado nós selamos esta oração com o precioso sangue de Jesus, estabelecendo sobre as nossas vidas o selo irrevogável da vitória definitiva contra toda miséria, limitação e escassez. E declaramos com fé inabalável que os céus estão completamente abertos sobre nós, liberando favor, provisão e abundância sem medida, pois cremos que os teus arcanjos já estão em plena operação na vida financeira deste irmão e desta irmã, movendo circunstâncias, alinhando caminhos e quebrando toda resistência invisível que se levantava contra a prosperidade. A partir de agora, rejeitamos toda forma de derrota, recusamos aceitar qualquer limite imposto pela falta e rompemos definitivamente com o domínio da escassez, porque reconhecemos nossa identidade como filhos do Rei, herdeiros de promessas eternas e participantes de um exército celestial poderoso que luta incansavelmente para que a prosperidade se manifeste de maneira visível e incontestável em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, por ouvir o nosso clamor e por enviar teus mensageiros fiéis, Miguel, Gabriel e Rafael, para nos socorrerem contra todo espírito de pobreza, restaurando aquilo que foi perdido e protegendo aquilo que está por vir. Declaramos com autoridade que, a partir deste dia, a história financeira desta casa é transformada, a frequência espiritual se eleva e a vitória se torna evidente aos olhos de todos para que o teu santo nome seja glorificado. Agora, sinta a paz profunda que invade o seu ser. Essa tranquilidade que acalma o coração e silencia a ansiedade é a prova viva de que a batalha já não está mais em suas mãos, mas foi entregue aos generais de Deus que assumiram o controle das suas finanças e da sua provisão, mostrando que você não está mais lutando sozinho contra a crise, pois os arcanjos estão posicionados estrategicamente ao seu redor. Miguel se coloca à sua frente como um guerreiro invencível, abrindo caminho entre os espinhos e obstáculos da economia. Gabriel permanece ao seu lado, sussurrando ideias, estratégias e oportunidades de crescimento que você antes não conseguia perceber, e Rafael caminha atrás de você, curando as marcas, restaurando os prejuízos e limpando os rastros de perdas que o passado deixou, transformando dor em aprendizado e falhas em testemunhos de superação. Você se torna assim uma fortaleza protegida pelo céu e, ao mesmo tempo, um poderoso ímã de bênçãos, atraindo favor, oportunidades e provisões que fluem naturalmente em sua direção. Não retenha essa experiência apenas para si, mas compartilhe nos comentários,
Como você sente que a prosperidade começou a se mover em sua vida durante esta oração, pois o seu testemunho pode se tornar a âncora de fé que outra pessoa precisa para não desistir dos seus sonhos. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, pois há uma continuidade neste mover espiritual. E amanhã haverá uma nova convocação para manter acesa a chama da abundância, um ciclo de proteção e provisão que não deve ser interrompido. Curta, compartilhe e permaneça firme na luz da fartura, permitindo que esse fluxo divino continue operando em todas as áreas da sua vida. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, juntamente com a proteção dos santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, desça sobre você, sobre suas mãos, sobre o seu trabalho, sobre sua casa e sobre toda a sua família, permanecendo de forma constante e eterna, selando um novo tempo de paz, provisão e vitória. E com fé declare: eu creio e tomo posse da minha prosperidade agora. Compreenda que a batalha espiritual que enfrentamos diariamente contra o espírito da miséria muitas vezes acontece em silêncio, de forma invisível aos olhos humanos, mas é extremamente intensa e decisiva. E muitos vivem acreditando que a falta de dinheiro é apenas uma questão de números ou de circunstâncias externas, quando na verdade hoje você recebeu a revelação de que a prosperidade é também uma frequência espiritual que precisa ser sustentada com autoridade, fé e alinhamento com as leis divinas. A presença de Miguel na sua vida financeira representa um escudo legal contra injustiças, perdas indevidas e roubos espirituais, pois ele se levanta como defensor da sua recompensa, garantindo que aquilo que é seu por direito não seja retido ou destruído. Ao invocar a proteção de Miguel sobre o seu salário e seus recursos, você se posiciona sob a lei divina que declara que o trabalhador é digno do seu salário, uma verdade que age com força implacável contra todo devorador. Ao mesmo tempo, ao refletir sobre Gabriel, compreendemos que vivemos em uma era de excesso de informações, onde oportunidades se misturam com armadilhas e decisões equivocadas podem gerar perdas significativas. É nesse cenário que Gabriel atua, purificando seus canais de percepção e intuição, trazendo clareza, discernimento e direção para que você não caia em enganos, golpes ou negócios prejudiciais, mas seja guiado com sabedoria para escolhas que gerem crescimento, estabilidade e prosperidade duradoura em sua vida. Ele traz consigo o filtro espiritual necessário para que você consiga discernir, com clareza e precisão, qual é a porta certa, em meio a tantas portas enganosas que se apresentam como oportunidades, mas que na verdade escondem armadilhas. Ele entrega exatamente a mensagem que sua alma precisa ouvir no momento certo, aquela direção que alinha suas decisões e abre caminho para que você feche o contrato capaz de transformar o nível da sua família e estabelecer um novo tempo de provisão e estabilidade. E então vem Rafael, cuja presença é indispensável para curar as feridas profundas deixadas por experiências de falência, perdas financeiras e pelo medo constante da escassez. Ele ensina que a verdadeira cura financeira começa dentro da mente, na renovação de pensamentos que por tanto tempo se acostumaram com o pouco, com a limitação e com a sobrevivência. Rafael age na raiz do sentimento de não merecimento, arrancando crenças que aprisionam e substituindo-as por uma confiança sólida e inabalável de que o Pai é o dono do ouro e da prata e que nada falta àqueles que estão alinhados com sua vontade. Quando esses três arcanjos se unem na sua vida, forma-se um poderoso triângulo de abundância, uma estrutura espiritual tão forte que nenhuma crise, por maior que seja, consegue romper ou desestabilizar. Sob essa cobertura celestial, você se torna firme, constante e inabalável em seus projetos, mas é importante lembrar que a autoridade deles em sua vida está diretamente ligada à sua entrega a Deus e à sua disposição em viver a generosidade de forma prática. Os anjos obedecem à palavra do Senhor, e essa palavra é clara ao afirmar que aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Não há coerência em clamar pela espada de Miguel enquanto se retém aquilo que pertence ao próximo, pois a prosperidade verdadeira exige um coração alinhado e mãos abertas. A oração da prosperidade não é apenas palavras pronunciadas, mas uma postura espiritual
que requer pureza de intenção e ações generosas no dia a dia. Por isso, é essencial transformar essa oração contra a miséria em um hábito constante, algo que faça parte da sua rotina diária, pois o mundo espiritual está em constante movimento e o espírito da falta não descansa. Mas também é verdade que as misericórdias e a providência de Deus se renovam a cada manhã, trazendo novas oportunidades e caminhos. Ao despertar, reconheça a presença dos arcanjos de Deus e convide-os a atuar em sua vida. Peça que Miguel proteja o seu emprego e sustente sua estabilidade, que Gabriel ilumine suas estratégias, suas vendas e suas comunicações, e que Rafael guarde a saúde das suas finanças, restaurando tudo aquilo que foi ferido ou enfraquecido. Transforme o ambiente da sua casa em um verdadeiro centro de distribuição de bênçãos, um lugar onde a reclamação não encontra espaço e onde a gratidão se torna a linguagem dominante. Quando você muda a atmosfera do seu lar para uma vibração de gratidão e expectativa positiva, algo poderoso começa a acontecer, pois as oportunidades passam a bater à sua porta e os recursos começam a surgir de lugares inesperados, guiados por uma providência que ultrapassa a lógica humana. A luz da prosperidade que agora habita em você funciona como um sinal que atrai as riquezas que Deus espalhou pelo mundo, conectando você a caminhos, pessoas e situações que cooperam para o seu crescimento. Antes de encerrar, volte seu pensamento para alguém que você sabe que neste exato momento está enfrentando fome, desespero ou o peso esmagador das dívidas, alguém cuja esperança está enfraquecendo. Visualize essa pessoa com compaixão e envie em espírito o arcanjo Gabriel até ela, levando uma boa notícia. Imagine a luz da providência envolvendo sua vida e abrindo caminhos onde parecia não haver saída. O poder da intercessão financeira não conhece limites de distância. Não está preso a geografias e pode alcançar qualquer pessoa em qualquer lugar. Meu irmão, minha irmã, o que foi estabelecido aqui hoje marca o início de um novo ciclo de proteção, fortalecimento e crescimento em sua vida. O tempo de viver como escravo do medo das contas e das pressões financeiras ficou para trás, pois agora você caminha acompanhado pela milícia celestial em cada decisão, em cada transação e em cada passo rumo ao sucesso. Mantenha seu coração grato, sua mente elevada e focada no alto, onde os recursos são infinitos e a provisão não falha. O Senhor dos Exércitos está ao seu lado e seus arcanjos seguem como uma escolta de honra, conduzindo você rumo à terra prometida da abundância. Siga com paz, siga com coragem e jamais se esqueça da verdade que ecoa pelos céus. Quem é como Deus? Ninguém, absolutamente ninguém. Que a prosperidade de Cristo governe o seu lar hoje e para sempre. Amém. E já parou para refletir sobre a complexidade e a perfeição da proteção que envolve sua vida neste momento? Quantas vezes negócios que não deram certo e que você lamentou profundamente, na verdade, estavam evitando uma ruína maior? Quantas vezes uma demissão que parecia o fim de tudo era, na verdade, o início de um caminho muito mais alinhado com o propósito de Deus para você? Essas situações não foram abandonos, mas intervenções silenciosas de um cuidado divino que vê além do que seus olhos podem enxergar, conduzindo cada detalhe para que, no tempo certo, você experimente não apenas provisão, mas plenitude. Mas o que foi que realmente te empurrou, quase sem que você percebesse, para o caminho do seu próprio empreendimento de sucesso? O que foi que fez com que determinadas portas se fechassem, enquanto outras, inesperadamente, se abrissem diante de você no momento exato? Nada disso foi coincidência, nada disso foi sorte ou acaso. Foi o agir invisível e preciso dos arcanjos, operando nos bastidores da sua vida, bloqueando caminhos que poderiam levar à perda, ao fracasso ou até a decisões irreversíveis, enquanto ao mesmo tempo abriam estradas seguras que conduzem à vida abundante e ao propósito. Miguel esteve presente como um escudo poderoso, impedindo que você cometesse erros fatais, protegendo suas escolhas mesmo quando você não tinha clareza total. Gabriel atuou como aquela voz sutil dentro do seu espírito, aquele aviso que parecia intuição, mas que na verdade era direção divina, te impulsionando a mudar de rota no momento certo, e Rafael sustentou a sua mente, preservando sua sanidade no meio das pressões, das incertezas
e das tempestades emocionais que poderiam ter te paralisado completamente. Quando você começa a reconhecer essa assistência divina, algo profundo muda dentro de você, porque você deixa de se posicionar como alguém que vive pedindo, implorando ou temendo a falta, e passa a se enxergar como herdeiro de uma promessa, alguém que já tem direito à provisão, à proteção e à direção. E a partir desse entendimento, o medo da inflação, da crise ou das oscilações do mundo perde força, porque você passa a confiar na economia do reino de Deus, uma economia que não entra em colapso, não sofre recessão e não depende das limitações humanas. E é nesse ambiente de fé que o louvor se torna uma arma poderosa, porque quando você agradece por aquilo que ainda não se manifestou como se já fosse realidade, você libera uma força espiritual que rompe o campo da escassez, criando uma espécie de impacto que desestabiliza tudo aquilo que tentava te manter preso à falta. O inimigo espera o seu desespero, espera a sua reclamação, espera que você ceda ao medo, mas quando você escolhe louvar, mesmo sem ver, você ativa uma frequência espiritual que atrai imediatamente a presença dos anjos da providência. E Miguel, Gabriel e Rafael encontram nesse ambiente de fé e alegria um lugar onde podem agir com ainda mais liberdade e intensidade. Por isso, olhe hoje para o seu maior boleto, para a sua maior preocupação financeira. Mesmo que pareça grande aos seus olhos naturais, declare dentro de você que ele é pequeno diante do exército celestial que foi enviado para te socorrer. Não dê à falta um poder que ela não possui. Não a transforme em algo maior do que realmente é, porque ela é apenas uma circunstância passageira, enquanto a sua herança é eterna e garantida por Deus. Lembre-se de que a vitória de Cristo na cruz não foi apenas espiritual, mas também quebrou toda a maldição ligada à escassez, abrindo caminho para que você viva em liberdade, inclusive na sua vida financeira. E enquanto você caminha em direção ao cumprimento dessa promessa, é fundamental permanecer firme na oração e na ação, porque a perseverança é o que sustenta o processo até a manifestação completa. E se amanhã o resultado ainda não estiver visível, isso não significa ausência de resposta, significa apenas que o mover continua em andamento. E cada vez que você declara prosperidade com fé, Miguel intensifica a batalha contra tudo que tenta impedir o seu avanço. Cada vez que você busca sabedoria e direção, Gabriel ilumina ainda mais o seu caminho e organiza ideias que podem transformar a sua realidade, e a cada passo que você dá mesmo com dúvidas, Rafael continua restaurando sua força interior para que você não desista no meio do caminho. A vitória não é um evento isolado, é um processo construído com persistência, fé e alinhamento espiritual, e os arcanjos não abandonam essa missão, até que você esteja estabelecido em um lugar de honra, estabilidade e abundância. Por isso, não desista dos seus sonhos, não negocie aquilo que Deus já plantou dentro de você. Permita que essa mensagem transforme completamente a sua mentalidade, substituindo a escassez por uma visão de transbordamento, porque você não foi criado para viver limitado, mas para ser cabeça e não cauda, para emprestar e não depender, para avançar e não recuar. Com Miguel, Gabriel e Rafael ao seu lado, o seu futuro não é de incerteza, mas de glória, paz e provisão constante. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre você, liberando uma prosperidade que ninguém pode roubar, e que a presença dos santos arcanjos seja uma realidade viva em cada dia da sua vida, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém e amém. E ao refletir mais profundamente, você começa a perceber que prosperidade não se resume apenas ao dinheiro, mas à paz para desfrutar daquilo que você conquista e à saúde para continuar crescendo. Porque existe uma verdade espiritual que muitos ignoram. A riqueza sem proteção se torna um peso, mas quando ela é acompanhada pela bênção divina, ela se transforma em instrumento de luz, propósito e expansão. Neste exato momento, enquanto você lê ou ouve estas palavras, é como se um tribunal celestial estivesse sendo estabelecido ao seu redor, criando um perímetro de segurança espiritual sobre tudo aquilo que pertence a você, impedindo que qualquer força de perda, roubo ou destruição ultrapasse esse limite, e a primeira camada desse escudo de abundância está sendo formada por Miguel,
o guerreiro que não permite brechas e que sustenta a sua vitória com autoridade e poder. Você sabia que Miguel é reconhecido em muitas tradições espirituais como o guardião dos tesouros que Deus deseja derramar sobre a terra, e que o maior desses tesouros não é apenas o ouro material, mas a sua própria capacidade de criar valor, gerar abundância e se tornar um canal vivo de bênçãos na vida de outros? Pois é exatamente isso que muitas vezes passa despercebido. Quando a inveja, o olhar negativo ou até palavras carregadas de intenção tentam secar a sua fonte, é Miguel quem se levanta como um muro de fogo ao seu redor, protegendo aquilo que foi plantado dentro de você desde o início. A espada de Miguel não existe apenas para guerras visíveis, mas principalmente para batalhas invisíveis, aquelas que acontecem na mente e no coração, onde ele corta as amarras mentais que fazem você duvidar da sua própria capacidade, que tentam convencer você de que prosperidade e santidade não podem caminhar juntas, quando na verdade foram feitas para coexistir. Se em algum momento você sentiu que sua vida financeira travou sem explicação clara, como se algo invisível estivesse bloqueando o seu avanço, talvez isso esteja ligado a palavras negativas lançadas contra você, julgamentos, invejas ou até decretos de derrota, mas saiba que neste exato momento, Miguel está desfazendo essas sentenças, quebrando cadeias invisíveis e liberando novamente o fluxo do ouro divino para as suas mãos, restaurando aquilo que parecia perdido. E então entra Gabriel, o arcanjo da Anunciação, aquele que carrega um segredo poderoso no combate à pobreza, um segredo que poucos realmente compreendem. Ele é o portador da frequência da oportunidade. Enquanto a miséria se alimenta da ignorância, da falta de visão e da incapacidade de enxergar caminhos, Gabriel se manifesta trazendo o insight certo, a ideia no momento exato, a direção que muda destinos. Há uma tradição espiritual que afirma que Gabriel governa as comunicações e as conexões de destino, o que significa que, quando você o invoca com fé, ele começa a organizar encontros que parecem coincidência, mas que na verdade são respostas, colocando você no lugar certo, na hora certa, diante das pessoas certas. Ele limpa os seus ouvidos espirituais para que você deixe de aceitar conselhos de derrota vindos de quem nunca construiu nada e passe a discernir vozes que realmente edificam e direcionam. Ao compartilhar uma mensagem de luz com outras pessoas, você não está apenas dividindo palavras, mas estendendo um manto espiritual sobre a vida delas, quebrando ciclos de escassez que muitas vezes se repetem dentro de famílias e grupos inteiros e ativando um movimento de prosperidade coletiva. E quando você declara com fé palavras alinhadas com o divino, como "o fluxo de Deus é a minha medida", algo começa a mudar dentro de você, como se uma nova atmosfera fosse criada no seu interior, preparando o terreno para aquilo que vem a seguir. É nesse momento que Rafael entra em ação, o arcanjo cujo nome carrega o poder da cura, trazendo consigo uma revelação profunda para aqueles que buscam prosperidade verdadeira. Ele é o guardião dos negócios justos e o guia daqueles que desejam viver de forma digna e honesta. No plano espiritual, Rafael está atuando agora mesmo para curar a mentalidade de sobrevivência que muitas vezes limita as pessoas. Aquela sensação constante de medo, de insegurança, de achar que nunca será suficiente. Talvez você já tenha sentido receio até de gastar com o básico, como se qualquer movimento pudesse trazer escassez. E isso não é apenas um hábito, mas uma ferida que precisa ser tratada. Rafael aplica o bálsamo da confiança sobre o seu espírito, removendo as escamas dos seus olhos para que você consiga enxergar aquilo que sempre esteve aí, as sementes de riqueza, os talentos, as oportunidades que você não valorizava. Ele atua como um médico da sua árvore financeira, cuidando da raiz, fortalecendo o tronco e preparando os frutos. Se a falta de recursos já afetou sua saúde física, seu ânimo ou sua vontade de continuar, saiba que Rafael está realizando agora uma verdadeira cirurgia espiritual, reconectando canais de provisão que foram bloqueados por traumas de perdas passadas, restaurando o fluxo natural da abundância. Com a presença dele, o trabalho deixa de ser um peso e passa a ser uma fonte de cura, propósito e realização. E então, você começa a compreender que Miguel, Gabriel e Rafael
não atuam de forma isolada, mas formam juntos um triângulo de proteção absoluta sobre o seu destino econômico e espiritual. Miguel como o escudo que impede o prejuízo e corta o mal pela raiz, Gabriel como a inteligência divina que revela caminhos de lucro e crescimento, e Rafael como a força restauradora que garante a continuidade, a estabilidade e a saúde daquilo que está sendo construído. Com essa tríade ao seu lado, aquilo que antes parecia crise perde a direção da sua vida, já não encontra mais espaço para permanecer, porque você passa a caminhar sob uma cobertura espiritual que protege, orienta e sustenta cada passo, abrindo diante de você um caminho onde a abundância deixa de ser um desejo distante e passa a ser uma realidade viva e constante.